Você pode começar falando um pouco de você, seu nome, idade, cidade, onde, o que está fazendo. Meu nome é Thiago, eu tenho 35 anos, eu sou programador e sonhador. O que você me trouxe na primeira sessão foi de sentir uma falta de maturidade, medo de se ferir, aí você fugia, você tinha isso de sentir um desespero muito grande quando você se chateava com as pessoas, né? Mas você quer falar um pouco mais sobre isso? É, eu fui te procurar porque eu tinha medo do, do conflito, medo de ser colocado contra a parede. Medo de Isso doía. conflito, principalmente de enfrentar os seus problemas, de conversar, ter conversas difíceis, seria isso? Não só isso, mas também pela cobrança em si, de ser uma pessoa melhor. Entendi. É, Autocobrança ou cobrança de fora? os dois. Porque a autocobrança era muito grande. E aí, quando ela vinha de fora, era pior. Porque eu acho que também era um medo de julgamento, sabe? De me Sim. sentir errado e culpado. Aham. Então, isso machucava muito. Sim, sim. Porque eu estava vindo de um momento em que eu estava me sentindo muito mal comigo mesmo, sabe? Eu tinha Aham. passado por um momento em que eu estava me punindo, eu estava me machucando. E aí eu estava precisando dessa afirmação, Aham. dessa aceitação, que eu não encontrava. Então, eu me desesperava e doía bastante. Aham. O que você achou do meio, assim, e do horário, do modo que foi atendido? Você acha que deu acolhimento às suas emoções? Porque, né, emocionalmente a gente acha que na distância é mais difícil de lidar. Eu achei que foi bem razoável, na verdade, porque apesar de eu estar precisando desse acolhimento, ter um pouco de distância também foi bom para mim. Por quê? Sabe? Também trouxe um pouco mais de segurança. É estranho falar assim, dessa forma, mas é a verdade. Assim. Sim. Aham. Ter um pouquinho de distância também foi muito bom. Foi muito bom para eu poder me sentir à vontade, no controle, Aham. entende? Sim. Apesar de eu estar buscando essa ajuda. Então, e fora o horário, foi muito bem casado. Então tá ótimo. É, então, acho que foi muito bom, sim. Não vi Aham. problema nenhum. Depois das primeiras sessões, a gente foi decidindo, né, fazer, a gente trabalhar descontrole emocional, que você falava também, que era parte desse medo, ah, porque você queria passar pelos desafios que você tinha, porque você não queria passar. Então, os dois lados, né, a gente foi buscando definir mais ou menos qual que era a diferença entre a proteção que você tinha e a destruição, né? A sua força nos dois pontos. Foi falando sobre estados defensivos. E a gente usou algumas técnicas como teatro mental para tentar trabalhar algumas coisas. Para você, como foi esse processo? Assim, você lembra? Você quer falar um pouco mais? Eu acho que um dos pontos mais importantes do processo e até do seu atendimento para mim foi a aceitação, sabe? Eu aceitar como eu era, parar de me sentir culpado, me sentir responsável. Acho que foi a coisa mais importante que eu trago para mim até hoje, na verdade. Porque foi um processo, em vez de eu estar me punindo pelas coisas que eu achava que eu fazia de errado, eu aprendi com você a aceitar que aquilo ali era legítimo, era um sentimento legítimo que devia ser cuidado, em vez de só fugir dele. Uhum. Que você podia dialogar, inclusive, com ele, né? Exatamente. E aquela aceitação, aquele abraço mesmo, sabe? É meu e vamos usar isso para a melhor forma possível. Né? Aham. Vamos tratar disso. Então, acho que foi a coisa mais importante, assim, de todo o processo. É, você sentiu dificuldades nos desafios? Se você sentiu, quais seriam essas dificuldades? Pelo que eu me lembro, eu senti sim dificuldade, Aham. e eram dificuldades de ser sincero e autêntico. Em geral, né? É, era a maior dificuldade, assim, porque Aham. quando eu fazia isso, eu tinha que me deixar vulnerável. Era a minha visão, sabe?
Aham, porque toda a força dos sentimentos, da agressividade e tudo mais, meio que me protegiam. aham. E aí, quando eu deixava isso de lado para poder falar o que eu estava sentindo, que era a raiz disso, eu me sentia um pouco vulnerável, então era bem difícil. Mas eu acho que era importante, sabe? Sim. Porque só naquele ponto que eu era vulnerável que eu realmente conseguia me cuidar. Então, Você acha que de alguma forma eu fui dura demais em algum momento? Dificultei as coisas ainda pelo desafio ser maior do que era seu momento? não, eu não acho. Eu não acho. Apesar de naquele momento eu ter achado, hoje em dia eu olho e não acho. Agora, olhando, eu acho que foi necessário, na verdade. Aham. Então, Muito interessante essa visão, muito interessante. Você sentiu necessidade de outros profissionais? Foi atendido durante o processo? De alguma forma, ser atendido ou não ser atendido influenciou no processo para você? olha, eu não senti necessidade e eu não fui atendido por mais ninguém nesse processo. Agora, depois das sessões, como você se sente diante dessas situações de medo, os teus desafios eram de ser vulnerável, né? De ser mais você. Olha, eu hoje eu tenho orgulho de ser vulnerável. Eu vejo como o meu ponto forte. E o trato que eu tenho com as outras pessoas é sempre colocando o meu ponto vulnerável para que as outras pessoas aceitem o dela, sabe? Isso Uhum. mudou assim a forma de me relacionar com os outros. E de que forma que mudou? Você acha que eles estão reagindo diferente? É isso? Sim, então, estão reagindo diferente. Num primeiro momento, eu percebo que, principalmente entre os homens, tá? Aham. Tem uma resistência, as pessoas costumam dar aquela brincada para poder fugir Uhum. da dor que elas sentem em ser vulneráveis, afinal de contas, ninguém aprende a ser vulnerável, né? É. Mas no final, as pessoas me buscam para pedir conselho, ajuda, porque eu me coloco nessa situação vulnerável, sabe? Eu acho que quando a gente coloca, o que eu aprendi a colocar meu lado, a abraçar meu lado vulnerável, quando eu boto isso para outra pessoa, rola mais conexão. Acho que a Sim. conexão é mais autêntica entre as vulnerabilidades do que as armaduras que a gente usa. Sabe? Porque a armadura, né? Não dá nem para tocar a pele, né? Então acho que isso eu trouxe comigo e assim vou levar para o resto da vida. Você fez ou decidiu algo que antes da assessoria para você era impensável? Aí, tipo, alguma coisa que era desafiador antes da assessoria e que depois a decisão ficou diferente para você? Olha, eu pensei muito sobre isso e eu não sei, porque eu não me Mudanças. lembro como era antes da assessoria. Ah, Algumas entendi. coisas eu acho que foram sublimadas, assim. Aham, Mas é, eu tenho passado ultimamente por algumas situações que antigamente eu fugiria, que uhum, hoje eu não fujo mais, sabe? aham, Assim, sendo bem direto e sincero. Antigamente, é, qualquer coisa que tenha a ver com a minha ex ia ser um problema. aham, Ia ser muito difícil de lidar. aham. E hoje em dia já eu tomo decisões bem diferentes, assim, sabe? Aham. Você consegue decidir por conta própria e não pelo medo ou por sentimentos que você tinha. Isso, sim. Mesmo tendo medo, achando que tem um pouco de tristeza, eu falo, não, cara, faz sentido. E aí eu tomo Entendi. a decisão de passar por aquilo, que antigamente eu não tomaria essa decisão, sabe? Aham. Ah, não, é E bem aí hoje legal. em dia hoje em dia eu tomo a decisão de fazer o que eu julgo que é o melhor, independente desse medo, Uhum, que eu não tomaria antigamente, eu só aham. fugiria. E hoje em dia não, hoje em dia eu falo, não, cara, qual é o melhor? O que tem de melhor para eu me dar, sabe? Então, vamos dar. Aham, Vai doer, mas faz parte. A vida não é só felicidade. A vida também tem aham. tristeza, tá tudo bem. Eu aprendi isso, e é isso que. Bem legal. De todas as práticas assim que a gente fez, eu nem lembro se foram tantas assim, porque a gente fez poucas sessões, né? Foi. Mas assim, de todas as práticas, algo ficou assim para sua vida além disso, alguma prática assim é, Não, mais palpável assim, não ficou, não. não ficou de constante, né? Mas esse processo assim de você conversar com você, né? De Ah, você isso com conversar com a certeza. emoção, mas assim, Sim, sim. alguma Não, a técnica mesmo, técnica não. específica não ficou, não. Para você, assim, qual foi a grande diferença entre Karen assessora
reconectiva e Karen, amiga. Porque a gente já tinha uma amizade. E qual foi a Sim. grande diferença no processo para você? É, a Karen é assessora, ela é mais cirúrgica Boa do que a Karen é palavra. amiga. Quer dizer que eu meti a faca mesmo, né? Sim, e de forma profissional. Então, é, é, eu tinha menos acolhida boba da assessora, entende? Acolhida boba você quer dizer com acolhimento que seria um mimo para você na sua Isso, visão. exatamente. Se eu tivesse se eu demonstrasse um ponto que fosse um ponto problemático para a amiga ia conversar comigo durante 3 dias seguidos, para eu tentar entender aquilo. Mas com a assessora, ela vai lá e aponta direto, bota o dedo onde está doendo e fala, vamos cuidar disso aqui. Entende? Tem essa Uhum. diferença. Acho que é essa a diferença. E fora que a assessora, ela é imperativa. Mas isso foi difícil de lidar para você, assim? Não, não foi difícil. Porque eu decidi deixar a amiga de fora. Sai, amiga. Então, não foi difícil. Eu abri a porta, pode sair a amiga, fica só assessora. Então, para mim, não Uhum. foi difícil, não. Ainda mais porque a gente já vinha conversando sobre como seria o seu trabalho e tudo mais. Você já Sim, tinha me sim, apresentado. sim. Então, eu já estava preparado para o que vinha. Apesar de ter vindo uma porrada. E você indicaria assessoria, assim, para quem, assim? Por quê? Para quem tipo, quem você vê fazendo, tipo, buscando isso, né? Entendi. Olha, eu indico muito, muito mesmo assessoria para as pessoas que estão se sentindo perdidas em relação a si mesmo na vida. As pessoas que estão se sentindo sem o controle da própria vida, sabe? Sem saber exatamente o que fazer com o que sentem, com o que pensam. Enfim, as pessoas que estão desconectadas, sabe? As pessoas que não estão no próprio controle. Que foi mais ou menos o que eu passei. Então, assim, eu posso indicar exatamente isso, sabe? Foi o que me ajudou, foi o caminho que eu tomei, sabe? Uhum. Eu acho que esse é o mais importante, porque é um trabalho de sinceridade e vulnerabilidade muito grande, sabe? É um trabalho É. de você olhar para si mesmo e se trabalhar, sabe? Você falar, vamos ser sinceros aqui, né? O que está acontecendo comigo agora? Uhum. Então, eu acho que é o mais importante, são as pessoas perdidas, as pessoas que estão vagando. Você acha que se você se encontrou minimamente, você conseguiu, de alguma forma, lidar realmente com aquela imaturidade que você considerava imaturidade na época? Agora você considera que está mais maduro nisso? Sim, sim, perfeito, considero. Que ótimo. Inclusive, né, na época eu lembro que você, quando a gente foi finalizando assim, que a gente foi terminando assim de a assessoria, você estava mudando de emprego, inclusive, não é? Coisa assim. Você Sim, começou o emprego, foi no meio da assessoria para frente, né? foi. Quase no E, finalzinho. e uma coisa que a assessoria me ajudou muito, que hoje eu tenho um cargo de liderança no meu emprego, que antes da assessoria eu não teria coragem de sequer tentar. E eu consegui esse cargo porque eu me posicionei com maturidade, que era o que eu E, estava buscando. aham. O que que você achava que você não tinha para liderar antigamente? Você lembra? E você, tipo, depois você falou, não, beleza, eu vou conseguir porque eu sou, assim. Então, eu tinha uma síndrome de impostor muito grande porque eu não me respeitava e não acreditava em mim mesmo, que foi o que eu deixei de lado, sabe? Aham. Então você Eu, sentia que estava sendo falso quando você estava sendo líder, tipo isso? é, quando eu estava trabalhando, quando eu estava sendo eficiente, Então sempre que você se sentia eficiente, você se sentia impostor. impostor. Nossa. Sim, e por um simples fato de que tudo que eu precisava fazer, eu sempre pesquiso para poder entender exatamente o que eu estou fazendo. O que é Aham. uma qualidade. Só Uhum. que eu via como uma coisa ruim, como eu não estou sempre pronto. Só que, sinceramente, eu não preciso estar sempre pronto, eu preciso fazer direito. E Então,
E quem é que tá sempre tonto? Só para saber. Exatamente. Sim, só Exato. por Então, assim, curiosidade. me julgava, eu me culpava, Uhum, e num processo muito venenoso, sabe? Que aí, a partir do momento em que eu aceitei olhar para mim e falar, cara, tá, vamos ver qual é a verdade aqui. A verdade é que você pesquisa. Então você tem embasamento sempre, sabe? Então isso não pode ser uma coisa ruim, tem que ser uma coisa boa. Então, aí eu me permiti colocar para fora o que eu estudava, o que eu pensava. E aí eu consegui ter um cargo de liderança por causa disso. muito legal. É isso. Muito Muito obrigado. obrigada. Eu que agradeço. Muito.